Marcos Aurélio de Araújo Alves, piauiense de Piripiri, pedagogo, mestre em ciência da educação. Hoje eu tenho uma satisfação enorme de receber e de conversar aqui com o magnífico reitor do Centro Universitário Unifacema. A satisfação é nossa, Glauber, em vir aqui conversar com você, né, e conversar com as pessoas que posteriormente nos escutarão e falar de algo que para nós é sempre muito tranquilo, que é de educação, de ensino e dessas práticas que a gente faz por aqui no Unifacema. Maravilha, maravilha. Professor, a pauta que a gente tem para conversar aqui, né, nós vamos falar sobre o ensino à distância, o ensino presencial, como uma realidade de hoje, né? Os dois dividindo o mesmo palco, digamos assim. E quando a gente fala do ensino à distância, me remete a 2020, quando aqui eu cheguei para assumir a gestão de marketing da instituição. E o primeiro desafio que o senhor me passou era justamente de desenvolver uma campanha de conscientização para a comunidade como um todo acadêmica, né? Da necessidade de uma reconfiguração, digamos assim, mental do mindset, onde pudéssemos entender que hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, né? E que as aulas à distância, né? As aulas remotas, elas complementariam a carga horária do curso presencial, certo? Okay. E a gente sabia que era um desafio bem grande, né? Mas adentramos no desafio. Mal deu para a gente sentir a devolutiva dos alunos, nós fomos pegos de surpresa pela pandemia, né? E aí nós fomos obrigados, né, a levar, para não pararmos, fomos obrigados a levar todo o ensino para o remoto, né? E os alunos puderam entender que essa era a melhor maneira de seus projetos de vidas não pararem naquela época, né? E compraram a ideia, assimilaram a ideia, né? Embarcaram nessa viagem conosco, né? E aí veio todo esse período, né, de pandemia. Acho que agora a gente pode falar de um pós-pandemia, né? Mas que, de certa forma, deixou um legado, né? Principalmente quando a gente fala dessa parte de tecnologia, e que nos permite estar num outro estágio, né, em se falando da tecnologia. Aqui a gente está falando da educação, né? Então, em prol da educação. Eu fico muito feliz quando você caracteriza que nesse palco existem dois atores, que é o ensino à distância e o ensino presencial, porque na verdade é uma caracterização muito boa, né? Porque realmente são dois atores dentro dessa história chamada educação, e dois atores que a gente não poderia dizer que existe o principal e o secundário. Eu diria que esse palco, ele tem dois atores e dois atores principais, né? E essa sua memória, ela é muito interessante, por quê? Porque falar de ensino, de uma forma geral, em se tratando de Brasil, é falar do descobrimento desse país e da chegada dos jesuítas com a primeira proposta de ensino. E o ensino eminentemente presencial, que tem uma larga história na nação brasileira, né? Embora a gente saiba que o ensino à distância, ele é um ensino também bastante antigo, né? Na Espanha, ele data do século XIX, né? Mas no Brasil ele é muito mais recente, claro, no início do século XX. Embora os primeiros ensaios de ensino à distância no Brasil tenham sido com o Instituto Universal Brasileiro, né? Que era via correio, as aulas radiofônicas, e depois, com o advento da tecnologia, mais especificamente a web dentro das escolas, o ensino à distância tomou outra proporção. E a legislação brasileira foi muito sábia, né, em trazer para dentro do texto legal o reconhecimento dessa proposta metodológica, que é fazer ensino mediado por tecnologia, definindo como ensino à distância, né? Porque ele promove uma distância de espaços físicos, só e somente só. Mas a primazia do ensino é a mesma, né? O objetivo do ensino é o mesmo. E aí, com a sua chegada,
realmente isso estava em voga, e nós tínhamos feito uma modelagem acadêmica na instituição, e essa modelagem trazia para dentro dos currículos de todos os cursos a presença do ensino à distância, né? Uma carga horária limite para conviver junto com o presencial, mas não deixando de característica primeira a presencialidade do ensino. E isso, claro, era mudança de mindset da instituição, mudança de mindset dos alunos, dos professores. Obviamente, nós teríamos dificuldades para isso num primeiro momento. E a comunicação e o marketing foi de extrema importância naquele momento em fazer repaginar essa nova história do ensino, chegando agora uma nova forma de fazer ensino dentro da presencialidade, que era o uso das tecnologias mediando esse ensino, né, como um artifício metodológico para isso. E aí, nós iniciávamos isso em fevereiro de 2020, como você colocava, e logo depois chega a pandemia. E a pandemia foi um imperativo mundial, né? E se as escolas, e se até mesmo nós não tivéssemos antevisto isso, a situação seria muito mais difícil. E como você na sua fala também colocava de forma muito importante, que era a única maneira de condução dos projetos de vida das pessoas, nós não podíamos negar essa importância. Então, tivemos a oportunidade, sim, de dar continuidade, né, com o ensino à distância dentro do ensino presencial, né, respeitando os limites da legislação, mas também tivemos a dificuldade de implantar isso e fazer acontecer isso de forma tranquila, porque aí a gente gerava, de certa forma, um desequilíbrio na forma de fazer que já era própria por muito tempo, tanto do professor quanto do aluno, e, obviamente, da escola enquanto infraestrutura, né? Porque a escola precisa se repaginar também quando ela se propõe a trabalhar com ensino à distância. Não são só os sujeitos, alunos e professor, mas toda a infraestrutura também. E a pandemia nos oportunizou muito bem isso. Se existe um legado positivo na pandemia, podemos dizer que dentro do contexto educacional, dentro do ensino, foi a materialização, né, eficaz e eficiente do uso da tecnologia na condução e na continuidade das propostas pedagógicas das escolas. Então, eu vejo que esse é um marco importantíssimo na história do ensino presencial brasileiro, como do ensino à distância, chegando para atuar no mesmo palco do ensino presencial. Claro, com o único objetivo, a formação das pessoas que se propunham a adquirir aquela informação. E com o mesmo objetivo, promover o ensino e a aprendizagem. Legal, legal. Então, professor, com essa sua fala, a gente pode considerar que hoje, ambos, o ensino presencial e o ensino à distância, já são realidades nos dias de hoje. Sem sombra de dúvida. E eles caminham paralelamente. Caminham e, eu diria, de mão dadas. Maravilha. Né? Então, o ensino à distância e o ensino presencial no Brasil, hoje, na minha avaliação, né, como estudioso do assunto, eles caminham de mão dada. E a legislação foi muito sábia em aproximar essas duas formas de fazer ensino. A presencial e a mediada por tecnologia ou ensino à distância, como a gente queira chamar. Há distinção entre eles dois? No aspecto de fazer, né, existe, vamos dizer, variáveis diferentes, mas distinção entre o ato de ensinar, né, e o ensinar não há, né, porque ambos se propõem a levar conhecimento. Sim. Agora, claro, de formas diferentes, com comportamentos diferentes. Então, e também não podemos dizer que há diferença porque o resultado sempre vai ser o mesmo, né? Porque sempre vai ser a aprendizagem e sempre vai ser, no caso do ensino superior, a formação, que vem com o diploma, que são iguais. Pronto, agora o senhor pegou num ponto que é uma questão que eu queria abordar aqui com o senhor. Em se falando, até fisicamente, digamos assim, do diploma, né? Às vezes a gente ouve pessoas falarem, né, que o diploma presencial tem mais valor do que o diploma à distância. Como é que o senhor vê isso?
Eu sempre coloco para as pessoas, quando eu sou questionado, o que diferencia duas coisas iguais? Nada, não é isso? Então, o diploma de uma graduação presencial e um diploma de uma graduação de ensino à distância é o mesmo. O texto legal que está no diploma, as informações que estão no diploma, elas são as mesmas. Então, se você, leigamente, pegar um diploma de alguém que se formou no ensino presencial e no ensino à distância, você não terá nenhuma informação diferente. A diferença, ela antecede o diploma. É a metodologia como o curso foi desenvolvido que gerou aquele diploma. Agora, os diplomas não têm nenhuma diferença. E outra coisa, além do mais que a gente tem que colocar, nem o grau é diferente. Então, como assim? As pessoas que são formadas na perspectiva presencial e na perspectiva de ensino à distância com a mesma graduação, elas têm o mesmo grau. Né? No Brasil, elas têm a mesma formação. Não existe diferença entre a formação em ensino presencial e em ensino à distância. Professor, com o conhecimento que o senhor tem, né, o senhor é um homem, um profissional informado, né, vive na academia, mas está conectado com o mercado. Nós levando agora para o mercado, né, o senhor acha que o senhor percebe as devolutivas que o senhor tem, né, na sua vivência. Agora, com o olhar do mercado, há distinção no mercado? Eu diria, Glauber, que o mercado ele se posicionou dessa forma, trazendo diferença antes da pandemia. O mercado agora ele ficou calado, porque, inclusive, o mercado sobreviveu também com o auxílio da tecnologia dentro dos fazeres do mercado. Né? Os mercados, os mais distintos que fossem, eles não conseguiam dar continuidade às suas atividades se não fosse o uso da tecnologia. Né? E aí eles respeitaram cada vez mais essa atividade mediada por tecnologia, o ensino à distância, né? Depois dessa realidade. Por quê? Porque viu-se que é apenas uma outra forma de fazer, sem nenhum demérito para esta. Né? Então, os mercados hoje não trabalham mais como outrora eles falavam que as formações eram diferentes. Não. Hoje o mercado já está silenciado em relação a isso. Não sei se com medo de se pronunciar, não sei se ainda querendo mais dados sobre essa formação, até mesmo porque o volume de profissional que chegou no mercado formado pelo ensino à distância é bem menor do que o ensino presencial, a gente não pode deixar de evidenciar isso, né? Mas os resultados, eles são semelhantes ou iguais, né? Da produção dessas pessoas, não só na perspectiva de entregável, mas também na perspectiva de avaliação, né? O próprio Sistema Nacional de Avaliação do aluno, o ENAD, hoje não tem mais diferenciação do aluno que tem frequência no ensino à distância e aluno que tem frequência no ensino presencial com os seus resultados na avaliação do ENAD. Então, todos os dados e todas as variáveis têm mostrado a cada dia como esses dois atores estão caminhando junto no processo de formação. Tranquilo. Como o senhor falou, são modos diferentes de passar o ensino, né? E aí, consequentemente, cada um deles tem suas particularidades, né? Cada um deles tem suas vantagens, né? Cada um proporciona vantagens diferentes, né? Quais são aquelas principais, na sua percepção, na sua visão, que o senhor atribuiria ao presencial e à distância? Existem algumas vantagens que são, assim, importantíssimas de serem evidenciadas. Por exemplo, o ensino presencial, eu poderia destacar como primeira grande vantagem, é essa relação interpessoal que ele oportuniza. Então, é o encontro das pessoas, encontro de aluno com aluno, encontro de aluno com professores. Isso gera uma aprendizagem, sem sombra de dúvida, e uma aprendizagem muito importante para o desenvolvimento do ser humano enquanto ser social. Porém, isso não é menor do que no ensino à distância. Certo. Porque no ensino à distância nós temos relações
Só que as relações, elas acontecem de outra forma, e não presencialmente. Elas acontecem de forma virtualmente. E essas relações que se dão no ensino à distância, entre pessoas, como elas são mediadas por tecnologia, elas demandam de um novo aprendizagem. Né? E aí, os sujeitos, alunos e professores, precisam ter comportamentos diferentes. Haja vista que a gente sabe que, dentro do próprio mundo da web, hoje a gente tem as netiquetas, né, da web. Por quê? Porque é um espaço de convivência diferente do espaço de convivência do ensino presencial. Então, esse, talvez, para mim, seja o grande diferencial entre os dois ensinos. Certo. Porém, não deixando de ser mais ou menos importante. Eles são diferentes, certo? Sem sombra de dúvida, as situações reais no ensino presencial, elas são, historicamente, bem mais valorizadas do que as situações simuladas no ensino à distância, porque o ensino à distância trabalha com muita simulação, mas eu vejo também que isso é uma questão de tempo. A gente logo vai ter as simulações como algo mais eficaz, né? Algo mais presente nas nossas realidades, até mesmo porque a gente sabe que a tecnologia tem trazido isso de forma muito eficaz e muito presente, não só na vida das pessoas, na perspectiva do trabalho e da formação, mas até na perspectiva pessoal das famílias, a tecnologia estar muito presente. Então, são outras aprendizagens que o ensino à distância tem trazido para as pessoas, né? Sem sombra de dúvida, também nós temos aí comportamentos que são diferentes. Né? Então, é imprescindível que os alunos e professores no ensino à distância tenham comportamentos diferentes do aluno e do professor do ensino presencial. Porque o espaço virtual demanda de outros comportamentos diferentes do espaço presencial. Né? Então, os comportamentos são diferentes. Eu diria até que o ensino à distância requer mais cobrança de autonomia do aluno. Proatividade. Proatividade, isso. É melhor assim definir. Por quê? Porque aí eu tenho que fazer, enquanto aluno do ensino à distância, meu próprio horário. Eu tenho que ter autonomia, eu tenho que criar rotina, né, dentro dos meus limites, né, para o desenvolvimento daquele programa que eu estou inserido. Então, eu não tenho uma gestão desse tempo por terceiros. Eu tenho que fazer a autogestão da minha aprendizagem. Na escola, não. No presencial, não. Eu tenho um horário para aquilo, alguém pensa o horário, alguém diz qual é o horário da tua aula, qual é o horário da tua prova, do teu laboratório. E no ensino à distância, eu tenho que fazer isso. Então, esse planejamento, né, da minha gestão da aprendizagem é algo bem difícil e que demanda uma certa maturidade para a aquisição dessa autonomia. Ao passo que no ensino presencial, a escola, na sua gestão, ela faz isso e traz para o aluno consegue desenvolver com muito mais facilidade e com autonomia mais restrita nesse aspecto. Né? Outra diferença que a gente também colocaria é a infraestrutura. Né? E aí eu falo de infraestrutura numa perspectiva macro, não só da infraestrutura arquitetônica ou tecnológica, mas da própria infraestrutura pessoal. Como assim? Por quê? Porque no momento que eu estou no ensino presencial, eu tenho o professor me demandando, me chamando a atenção, me trazendo para a discussão, me trazendo para a atividade. No momento que eu estou no ensino à distância, no momento mais só meu, né, eu preciso ter essa infraestrutura própria. Eu preciso me focar. Não vai ter alguém me chamando para prestar atenção. Sou eu que tenho que trazer para comigo mesmo essa preocupação de estar conectado, de estar concentrado, né, de estar antenado com aquele projeto que eu estou desenvolvendo. Então, a infraestrutura pessoal, ela demanda muito mais do aluno do ensino à distância. É bem interessante essa proposta aí da infraestrutura pessoal, né? Sim. A ideia, professor, aqui não é nós advogarmos em prol de um ou de outro, né? O tema trazido aqui é mostrar que os dois caminham juntos e em paralelo, digamos assim, né? E só que aí, o que é que eu percebo? Que o presencial, nós fomos, até nossos filhos, meus filhos, assim dizendo, foram programados para o presencial. Então,
nesse sentido, o presencial leva uma certa vantagem, né? Então, nesse momento, a gente precisa evidenciar um pouco a distância para tentar equilibrar os dois, né? E essa sua fala, eu faço uma analogia com o mercado profissional que também na pandemia precisou operar de forma home office, né? E dentro da minha área da comunicação, hoje você vê profissionais muito mais abertos a oportunidades home, né, do que presencial. Só que eu me deparo com a realidade que muitos querem, mas não estão preparados. Porque no home office, falando do lado do trabalho, né, você não vai gerir carga horária, você vai gerir entrega. Né? E aí não me interessa muito os porquês não houve a entrega dentro do deadline, dentro do prazo correto. Né? E aí o que é que eu percebo? Que o ensino à distância, um ponto muito positivo na minha percepção, é que ele ajuda no amadurecimento, naquele quesito, que é o quesito do comportamento, né, do profissional, na formação desse pilar do comportamento, para ele ser um profissional mais maduro, para ele ser um profissional mais proativo no fazer, né? Sem sombra de dúvida, Glauber. Eu acho que tem uma questão aí que é importantíssima, que é a formação e a preparação desse profissional nessa outra forma de formar, né? Com essa outra metodologia, que é objetivando a promoção de uma autonomia diferente. Né? Que aí eu vou usar dizer, seria uma autonomia à revelia da CLT. Certo? Onde eu, enquanto profissional, na perspectiva de home office, eu tenho que fazer o meu horário. Né? Mas será que 8 horas são necessárias para esse entregável, que era o cumprimento do presencial? Ou o meu ritmo faz isso em 4 horas? Sim. Né? Sim. E isso me dá mais liberdade de produzir mais num determinado espaço de tempo. Quer dizer, essa autonomia, ela é, sem sombra de dúvida, adquirida no processo de formação do ensino à distância, com muito mais valor do que na perspectiva do ensino presencial. Porque o ensino presencial, ele é um tanto quanto encaixotado, se nós pensarmos nessa perspectiva. Né? Eu tenho 50 minutos para isso, 50 minutos para isso, estou me falando de hora-aula, não é isso? E que a minha produção ela está pensada naqueles 50 minutos. Se eu produzir em menos de 50 minutos, a minha aula não acaba. Eu permaneço naquele espaço de tempo, né? Até o limite que me foi dado. No ensino à distância, não. Eu fiz aquilo em 15 minutos, eu tenho o meu restante do tempo para fazer outra coisa ou para adiantar, vamos dizer, o meu próprio processo de formação. Que isso vai gerar, sem sombra de dúvida, um modus operandi para quem trabalha em home office fabuloso. Fabuloso. Né? E que é uma tendência, vamos dizer, de vanguarda do mercado. A gente sabe que as sociedades mais aligeiradas em desenvolvimento, eu vou usar essa expressão, elas hoje já privilegiam isso, as empresas de ponta já privilegiam o trabalho em home, exatamente porque já se percebeu que o ritmo das pessoas são diferentes e não são as cargas horárias determinadas pela empresa que impõem esse ritmo. Né? Existem também os modos de fazer. Pessoas do dia, pessoas da noite, pessoas do horário do almoço, pessoas do início da manhã, pessoas do crepúsculo. Então, e o home office é facilitador de tudo isso. Sim. Eu produzo no meu melhor horário. Não vou ficar atrelado a um horário da empresa para a minha produção. Isso. Né? Então, são esses primeiros ensaios que o ensino à distância promove de forma muito mais eficaz, e aí eu evidencio isso, de forma muito mais eficaz, para esse profissional que vai trabalhar em home office. Isso eu não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida. Claro que esse também é um grande diferencial da perspectiva da formação do ensino à distância em detrimento do ensino presencial. Né? Enquanto eu evidenciava que no ensino presencial eu tenho relações interpessoais muito mais eficientes e eficazes, né? Nesse outro modelo, eu tenho essa situação da construção da minha autonomia do fazer com muito mais eficácia.
né, que eu acho que são contrapontos que vão balancear esses dois sujeitos de formação, né, de forma que eles caminham junto. O bom mesmo será se a gente conseguir trazer o que é bom do presencial para a distância e da distância para o presencial e formar as pessoas, né, mais plurais, as pessoas mais preparadas para trabalhar, quer seja home, quer seja presencialmente, né? Ou seja, pessoas mais capazes para enfrentar situações diversas, né, e mais complexas. Legal. Né? Não no sentido de ser difícil, mas no sentido de ser complexo enquanto possibilidades de fazer de forma diferente, modos diferentes, sem muito rótulo. Legal. Professor, o senhor usou o termo estrutura pessoal. Dentro dessa estrutura pessoal, né, traçando aí um perfil do estudante do ensino à distância, né, versus o ensino presencial. Aí o senhor falou dessa estrutura pessoal, né, que está muito atrelada a um certo grau de maturidade, de autogestão, de proatividade, né? Mas a gente sabe que também existe o outro lado da estrutura física e tecnológica para essa pessoa, né? Que ele precisa de alguns aparatos, né? Fale um pouco sobre isso, professor. O ensino à distância, ele requer uma melhor infraestrutura, né, tecnológica, de espaço, para que o aluno possa melhor desenvolver as suas atividades, né? Isso demanda de uma infraestrutura, eu vou dizer, residencial, né, para que esse aluno possa conduzir-se, né? No ensino presencial, isso é da competência da escola. Inclusive, é diferencial competitivo para as escolas terem uma melhor infraestrutura arquitetônica, né, ambiência tecnológica. Isso faz diferencial, né, na escola presencial. No ensino à distância, isso é da conta do aluno. Né? Então, vamos dizer, é mais uma demanda da família para com esse filho, né, na perspectiva de oportunizar um espaço adequado para ele desenvolver-se, né? Então, isso é imprescindível, porque não tem sentido falar de ensino à distância sem a estrutura necessária para que o aluno consiga transitar naquela modalidade de oferta de ensino. Sem o mínimo necessário de infraestrutura, e aqui eu colocaria basicamente infraestrutura tecnológica de ponta, esse aluno não vai ter tanto sucesso. Né? Por quê? Porque existem os limites, né, dessa infraestrutura que vão impedir o desenvolvimento dele. Então, a infraestrutura é um ponto muito positivo para com o sucesso do ensino à distância. A gente poderia falar, eu vou criar aqui 3 pilares para essa infraestrutura e o senhor me corrige se eu estiver errado. A primeira, eu diria que seria um espaço físico adequado dentro de casa ou do trabalho, né? Um bom sinal de internet, né? E um equipamento, seja um notebook ou até mesmo um celular, mas com uma configuração básica, entre aspas, que atenda a essa necessidade. Sim, esses são 3 elementos indispensáveis. Eu diria também que uma coisa que precisa ser pensada são horários, né? O melhor horário para aquele desempenho, né? Eu acho que isso é um fator importantíssimo também, de infraestrutura, né? A definição de um horário para aquilo, e também a ergonomia, né? Um espaço pensado ergonomicamente, que seja possível eu ficar, enquanto aluno, 3, 4 horas na produção daquela atividade, né? Então, a família, o aluno precisa pensar nessa ergonomia também. Porque se pensarmos que esse aluno vai ficar aí 3, 4 horas nesse espaço, esse espaço precisa ser pensado para melhor oportunizar esse aluno na perspectiva de aquisição da aprendizagem. Professor, na comunicação mercadológica se explora muito quando vai se anunciar o ensino à distância, né? Que ele tem essa flexibilidade, né, de você escolher da onde estudar, né, e fazer o seu horário, né? Então ela traz muito isso aí como um diferencial, né, de vantagens para o ensino à distância, né? Isso é uma verdade.
Sim, isso eu diria até que é uma tese, ela é inquestionável, né? Por quê? Porque a grande possibilidade que isso promove nos alunos do ensino à distância é ímpar, né? Você fazer o seu próprio horário, né? Você agilizar ou retardar mais esse programa no seu limite, com as suas disponibilidades. E sem falar também que isso é possibilitador para um grande número de pessoas que, no nosso caso do Brasil, são caracterizados pelo desvio idade-série. Pessoas que retardaram o seu processo de formação porque tiveram que realizar outras questões, outras realidades, né? E podem ser oportunizados pelo ensino à distância, né? Porque a gente sabe que o ensino brasileiro ele tem uma etarização, né? Você começa com tantos anos, termina com quantos anos. E isso pode gerar um estigma para as pessoas mais velhas que não tiveram a oportunidade de chegar na escola naquele ano, né, naquela idade, e tiveram que vir depois, né? Isso também gera um conflito de geração. Dentro da realidade educacional de ensino brasileiro, a gente tem alguns estudos que isso promove o retardo, né, da aprendizagem das pessoas mais velhas frente a uma comunidade mais nova, né? Então, o ensino à distância, ele oportuniza esse desvio idade-série, né, de forma muito, muito positiva, né? Por quê? Porque você não vai ficar preso aos ditames, vamos dizer assim, aos costumes de uma comunidade que não é a comunidade sua etariamente ou socialmente ou ideologicamente. Então tem essas questões, né, que são também positivas no ensino à distância. Tranquilo. Aí tem um outro ponto que aí eu queria que o senhor me corrigisse. Eu considero que o ensino à distância ele vem desenvolver um papel de inclusão. Porque se nós pegarmos, digamos que um curso de administração que presencialmente ele é ofertado por um determinado valor, à distância ele vem ser aí, digamos que em média, até 30% mais barato do que o presencial, né? Isso não possibilita o acesso àqueles que não provêm de recursos para fazer no presencial? Indiscutível isso. Essa é uma tese que a gente não pode deixar de falar. O ensino à distância, sim, é inclusivo nessa perspectiva. Por quê? Porque como ele, nessa perspectiva privada, ele tem um menor valor, né? Ele é mais barato, vamos dizer assim, na perspectiva de mensalidade, ele oportuniza um maior número de pessoas com menor capacidade de compra do ensino presencial. Não é isso? Então, isso é, sim, uma política de inclusão. Né? É uma política de inclusão. Claro que a gente vai também fazer o contraponto, que há necessidade de toda aquela infraestrutura que a gente já conversou, que o aluno vai ter que disponibilizar, né? Mas aí o aluno não pode fugir disso, né? Não pode fugir disso. Então, mas esse fator dele ser mais barato, a oferta na perspectiva, ele é muito mais inclusivo nesse aspecto, sem sombra de dúvida. Agora, professor, mestre, nós falamos muito aqui sobre a perspectiva do aluno, né, do estudante, do perfil, das necessidades dele, mas a gente tem do outro lado, né, nós temos o professor. A primeira coisa que eu queria lhe perguntar é assim: existe uma corrente, né, que prega de que no ensino à distância não existe o professor. Existem tutores com outro grau, né, de conhecimento, de capacitação, né, e que faz disso, né, de que compromete a qualidade desse ensino. Fale um pouco sobre isso, professor. Assim, no ensino à distância, aonde se encontra o professor? Essa afirmação que dizem por aí, que no ensino à distância não tem professor,
ela é 100% mentirosa, né? Isso é até antítese, dizer que a afirmação é mentira, né? Mas porque não se concebe e não se tem como fazer ensino sem a figura do professor. O que diferencia aí é o papel do professor. O professor tem outro papel dentro do ensino à distância. E claro que teria que ter, porque se é uma oferta de forma diferente, né, o papel é diferente, né? Eu tenho certeza que a gente poderia caracterizar melhor. Fazer arte no circo é diferente de fazer arte no teatro, porque são espaços diferentes. Certo. Mas o artista, não existe arte sem artista. O artista que está no circo, ele tem uma performance, e o artista que está no teatro tem outra performance. Tá. Assim é o professor. O professor que está no ensino presencial precisa ter uma performance coerente com o ensino presencial, né, que atenda à demanda necessária para a condução do processo pedagógico nas questões presenciais. Para com o ensino à distância, isso é diferente. O professor tem outra forma de conduzir o processo. E no ensino à distância, nós temos aí um outro sujeito que entra em cena, que não é menos importante ou mais importante do que o professor. Ele é um outro sujeito, que é o tutor. Ele tem um outro papel. Como o ensino, e na própria nomenclatura já diz, ele é à distância, né? Então ele tem que ter assistência diferenciada. Então a assistência aí é dada pelo professor no momento e pelo tutor no outro momento. Mas esses dois sujeitos, professores e tutores, eles estão no mesmo lado, com papéis diferentes, voltado para o mesmo objetivo, que é a aprendizagem do aluno, certo? Mas apenas com papéis diferentes, né? Didaticamente, a gente pode dizer que o professor ele tem um papel de planejar a aula, de parametrizar essa aula, não é? De selecionar conteúdos, né, para essa aula, promovendo a aprendizagem do aluno, e o tutor tem o papel, à luz desse planejamento do professor, de auxiliar e de conduzir esse aluno, quer seja presencial ou quer seja à distância, né? Porque dentro do ensino à distância pode existir momentos presenciais, sim, com o tutor, né? Depende do desenho dessa oferta. E aí o tutor, ele tem uma participação mais direta com o aluno, né? Através da tecnologia, mas sempre auxiliando, né? À luz do que foi pensado pelo professor e do que foi conduzido pelo trabalho de planejamento daquele curso, daquela disciplina para com o aluno. Então, existe sim professor com outro papel. E o tutor é um terceiro sujeito, né, que está mediando o ensino-aprendizagem entre aluno e professor com um papel distinto. Né? Nada garante que o bom professor do presencial, aquele que os alunos adoram, que ele venha a ser um bom professor no à distância. Porque, como o senhor falou, vai precisar ter uma preparação, né, uma adequação dele, né, em saber passar para esse outro ambiente. E nesse caso, creio eu, é uma pergunta que eu deixo aqui para o senhor, de que nesse processo, há algumas, digamos que decepções, assim, aquele professor que performa tão bem em sala de aula presencial, que a gente cria aquela expectativa, né, de que ele vá migrar nesse processo e acaba que ele não conseguiu se adequar, digamos assim. Isso acontece? Acontece, e isso é algo a ser estudado, porque é condição, eu diria, essencial para o professor que está no ensino presencial e que vai ou que pretende ir desenvolver atividades no ensino à distância, que ele precisa de uma repaginação. As atividades dele, na perspectiva do ensino presencial, elas são exitosas, elas são objetivas, elas têm eficácia na perspectiva presencial, com aquele dimensionamento da presencialidade. Ao ir para o ensino à distância, tem que sim fazer uma repaginação de tudo isso. Porque eu tenho outro espaço, né,
Haja vista que no ensino à distância, a sala de aula é chamada de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, só aí já é o fator primordial de mudança. É um ambiente virtual. Então, o meu comportamento no ambiente virtual, ele é completamente diferente do meu comportamento no ambiente presencial. Né? Então, o professor que vai para o ensino à distância, ele tem que se refazer na perspectiva de ser docente no ensino à distância. Né? Com outras necessidades, né? Com outras atividades, né? Com outra performance. Porém, o objetivo é o mesmo. Promover o ensino, né, e proporcionar a aprendizagem no aluno, mas de outra forma. Professor, falamos bastante sobre o ensino presencial e sobre o ensino à distância, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, que eu preciso entender um pouco mais, acredito que quem nos assiste aqui também, quem nos ouve aqui também, sobre o semipresencial. Na verdade, Glauber, não existe na legislação brasileira essa nomenclatura do semipresencial. Como assim, professor? O ensino brasileiro, ele está regulamentado ou presencial ou à distância. Não existe ensino semipresencial. Existem atividades que a escola define como semipresencial, onde parte da carga horária seria presencial e parte da carga horária seria à distância. Né? Mas isso é uma nomenclatura dentro da escola, né? No meio social, mas no meio legal nós não temos essa expressão. Né? Então, ou nós temos ensino presencial ou nós temos ensino à distância. Dentro do ensino presencial, eu posso ter atividades de ensino à distância. A legislação me permite isso, certo? Um percentual de carga horária. E o contrário é verdadeiro? Sim, vou já explicar. Só que, quando eu tenho as minhas atividades de ensino à distância dentro da modalidade de oferta presencial, o ensino é presencial. Certo. Inclusive, essa carga horária que a legislação possibilita, ela é menor do que a carga horária presencial. Certo. Por exemplo, legalmente, eu posso ter até 40% de atividade de ensino à distância dentro do presencial. Ok? O inverso é verdadeiro também na perspectiva do ensino à distância. Eu posso ter até 30% de atividade presencial. Aí você me perguntaria, professor, e quais são as atividades presenciais que o ensino à distância pode ter? Práticas em laboratórios podem ser presenciais. Né? Atividades de pesquisa dentro de um laboratório ou num cenário de prática podem ser presencial. Então, dentro do ensino à distância, né, eu posso ter até 30% de carga horária presencial. As provas, né, posso ter, inclusive, aulas revisionais. Então, tanto numa modalidade de oferta quanto na outra, uma modalidade coexiste dentro da outra em escala menor. Mesmo tendo 30% de atividades presenciais dentro do ensino à distância, essa oferta ainda é à distância. Então, a gente pode dizer que o semipresencial é a estratégia dos meus colegas marqueteiros. Sim, eu diria que sim. Só e somente só. Em se tratando de legislação, nós não temos esse termo. Tranquilo, professor. Mas isso vende bem. Vende bem, é um atrativo, né? Vocês que o digam. Professor, vamos lá. Nesse nosso diálogo hoje aqui, eu já aprendi que não existe ensino semipresencial. Já falamos muito do ensino à distância, do ensino presencial. Ensino para cá, ensino para lá, né? Então, uma instituição oferta ensino. Esse é o produto da instituição. Nos dias de hoje, nesse mundo atual, que valor tem esse produto? A minha pergunta ela é bem mercadológica, é bem na minha área, né? Qual é o valor desse produto? Isso ainda muda a vida das pessoas? Na verdade, Glauber, o ensino ele tem 3 grandes pilares, que é a formação do cidadão, o desenvolvimento pleno da pessoa humana
e a capacidade técnica para o trabalho. Então, quando a gente fala de ensino, a gente tem que ter atrás dessa palavra, né, essas diretrizes. Certo. Então, toda e qualquer instituição precisa pensar nisso. Né? Mas, com o advento dessa nova era, né, e dessa nossa era, eu diria que a gente ficou muito preso, né, enquanto pessoa e enquanto escola, à capacidade para o trabalho. Né? Capacitação técnica para o trabalho. Certo. Né? E talvez isso seja a que prevalece ou a que mais sobressai nessa oferta do ensino, em se tratando de ensino superior. Né? E se dar conta disso, ótimo. Né? Ótimo. Né? Agora, quando não se consegue dar conta disso, aí o negócio é mais embaixo. Né? Mas capacitar para o trabalho hoje, ou promover uma formação que leve esse aluno, esse egresso e futuro profissional ao mercado de trabalho de forma competente para desenvolver um exercício profissional, é algo muito difícil. No momento em que o próprio exercício das profissões passam por mudanças. Né? E as instituições nem sempre se dão conta da necessidade de reformar essa forma, né, de dar essa formação. Então, isso realmente é um grande dilema para as instituições e talvez seja o maior dilema para o aluno, né? Porque eu acredito que talvez o aluno, em determinado momento, perceba, né? Porque ele é um ser social que transita em todos os espaços, perceba que aquilo que está vendo, que está trabalhando dentro da escola, talvez não vá dar conta do que o mercado queira. Né? Isso, sem sombra de dúvida, gera evasão, né? Isso gera mudança de curso, né? Isso gera desestímulo, né? Como também gera autoformação. Algumas pessoas, né? Alguns profissionais se autoformam, né? E como o mercado também hoje não requer 100% a apresentação dos diplomas, assim a gente pode dizer, né? Esses melhores que auto se formam muito bem, eles conseguem sim espaço. Né? Mas é um dilema que as instituições de ensino superior vivem, né? Porque também não é fácil dar conta desses três pilares, né? Formar cidadãos, desenvolver plenamente a pessoa humana e capacitar para o trabalho. Né? Mas é uma luta diária que nós, enquanto instituição, não podemos deixar de lado. Né? Agora, sem sombra de dúvida, talvez o mais importante é ficar sempre antenado aí com o que o mercado necessita, com o que o mercado vai precisar para que a gente consiga, pelo menos, se aproximar dessa necessidade do mercado. Porque, afinal de contas, quem vai absorver esse profissional é o mercado. Tá. Aí, quando a gente fala de mercado, professor, eu vou jogar 3 palavras aqui para o senhor, né? Bem nessa visão, na visão do egresso, do formando, né, que ainda está na academia, quando ele olha para o mercado. Empregabilidade, né? Empreendedorismo, e uma palavra nova agora que se fala muito, que está ganhando um espaço, que é trabalhabilidade. Certamente a que faz com que a maioria dos estudantes de nível superior busquem o ensino para a empregabilidade. Muitos acreditam que para o empreendedorismo ele não precisa de uma formação acadêmica, né? E a trabalhabilidade, que é um termo novo, que inclusive eu queria que o senhor pudesse explanar ele um pouquinho. Mas essas 3 vertentes aí dentro do mercado. Dentro do mercado a gente precisa ter muito cuidado com esses conceitos, né? O próprio mercado, ao longo de muitos anos, requereu para o empreendedorismo uma tradição de riqueza familiar.
né? Só era empreendedor quem tinha realmente uma empresa na família e assim já nascia naquele contexto. Os processos de formação mostram que isso não é verdade, que isso não é fato, né? Mas no momento em que tem-se essa ideia de que o empreendedorismo está restrito a quem tem a maior fatia do capital ou as indústrias ou as empresas que produzem riqueza, né? Demanda da empregabilidade, que é a segunda fatia, né? Então, o ensino superior brasileiro, ele viveu essa dicotomia há muito tempo, né? Em formar empreendedor para cuidar do patrimônio familiar na perspectiva de manter ou de evoluir, e nessa mesma dimensão, nesse mesmo terreno, formar os empregados desse empreendedor, na perspectiva da empregabilidade. E aí, isso é muito cruel pensar que acontece dentro da instituição de ensino superior, ao passo que eu creio que as instituições devam estar preocupadas em trabalhar os conceitos sem ranços. Empreendedorismo e empregabilidade, para quem quiser empreender, independentemente de sobrenomes e de patrimônio familiar, para quem quiser se lançar ao mercado como empregado, à luz da legislação da empregabilidade, ok, né? E a trabalhabilidade, que é um termo hoje bastante novo e um termo que requer, né, um ressignificado nosso enquanto escola de formação, é preparar o aluno para todo e qualquer trabalho. Até mesmo porque a gente sabe que os trabalhos hoje são sazonais, né? Porque a dinâmica da história dos mercados e da evolução humana, elas têm início, meio e fim de um exercício. Então, essa trabalhabilidade, ela acompanha exatamente isso. É transformar a sua capacidade de desenvolver algo na perspectiva do trabalho, mas algo que seja necessário e não algo catedrático. Eu só sei fazer isso e vou fazer isso por 30 anos até eu aposentar. Não. Eu tenho que estar preparado para o trabalho que surge, né? Dentro da minha formação, claro. Se eu trabalho com administração, eu tenho que ter trabalhabilidade dentro da grande área da administração. Quer seja como gestor, quer seja como um colaborador que não está na gestão, enfim. Mas eu tenho que estar aberto à prospecção de trabalhar na área, né? Independentemente da função que eu exerço dentro dessa macro estrutura. E desenvolver formação para trabalhabilidade é muito mais difícil, porque você não tem polos antagônicos e perfilados, né? Você vai ter uma grande área, né, onde essa grande área vai demandar de várias ações e obviamente, de várias formações, né? Então, isso é uma quebra de paradigma dentro dos mercados, né? E, obviamente, dentro dos cursos, né? Dentro dos cursos. E aí, quando eu penso que o aluno que está chegando é um aluno que, inclusive, está vendo esse movimento, né, na sociedade que ele está inserido, e a escola ainda não tem se dado conta dessa necessidade de olhar com outro olho, né, para o mercado, né? Então, a trabalhabilidade, eu acredito que é o grande desafio hoje das instituições de ensino superior, né? E a quebra dessa diferença, dessa dicotomia entre empreendedor e trabalhador, empreendedorismo e empregabilidade. Eu acho que são 3 conceitos que têm a sua história, que têm os seus significados, mas que num determinado momento se fundem, né, e gera esse novo espaço, que conceitualmente a gente pode dizer da trabalhabilidade. Porque aí trabalhar pode ser no ato de empreender ou no ato de ser empregado, sem sombra de dúvida. Né? Professor, não sei se o senhor percebeu, mas sempre nos meus podcasts, em função da pauta tratada, né, e do entrevistado, eu trago elementos que representam um pouco da pauta, né? E aqui nós temos um capelo, né, e nós temos um canudo também. Muito se falou de ensino e de formas de ensino, né, e do valor que o ensino tem hoje, tanto para a pessoa quanto para ele enquanto profissional.
Para a gente finalizar essa conversa aqui tão agradável, o valor do ensino, ele tem muito a ver com a qualidade do ensino. É uma pergunta que eu estou formulando aqui para o senhor. Por que eu lhe falo isso? Quando eu falei para o senhor, quando eu lhe questionei a respeito do ensino semipresencial, né? Todos aqui sabem que eu sou um profissional da área de marketing, e marketing nada mais é do que mercado em movimento, movimentar o mercado, né? Então a gente percebe que hoje existe uma modalidade do marketing que é o marketing educacional, né? Um marketing voltado para esse segmento de mercado. Certamente a qualidade desse ensino, ela é fruto de uma estrutura que tem por trás dele, né? Desses elementos que envolvem o ensino, a qualidade da metodologia, a qualidade do professor, a qualidade da instituição, que juntos falam da qualidade daquela instituição que está por trás do ensino. Faz sentido? Sim, sim. Até mesmo porque a gente não pode falar de ensino sem antes pensar um pouco sobre qualidade, né? E para imprimir qualidade no ensino, a gente tem algumas variáveis que são imprescindíveis. Primeiro, que eu diria, um bom projeto de um curso, com perfis bem definidos, com objetivos muito claros, né? Atuais, abertos à realidade, né? Não pode ser um curso fechado em si, né? Segundo elemento que é de extrema importância para a qualidade são os sujeitos desse processo. Que aí, quando eu falo em sujeitos, eu falo de professor, falo de aluno, falo de tutor, né? Então, de todos que estão envolvidos. Então, esses sujeitos, eles precisam, inclusive, conhecer esse projeto, né? Para que eles possam sair do papel, né, com essas ideias e fazerem acontecerem em seu tempo e seu espaço. Né? Porque os projetos, eles devem ter as ideias, mas eles não devem ter as receitas para fazer. As receitas quem devem traçar são os sujeitos desse processo. Professor, aluno e tutor. Não é? E a terceira variável é uma infraestrutura que propicie o desenvolvimento desse projeto e que propicie o desenvolvimento das ações desses sujeitos na materialização desse projeto. Então, eu acredito que a qualidade, ela tem essa tridimensionalidade quando eu falo de ensino. Não tem como ter qualidade de ensino se essas três variáveis não estiverem interligadas e não derem suporte ao ensino acontecer com qualidade. Certo. Né? Então, eu preciso de uma infraestrutura, né? Preciso de gente dentro dessa infraestrutura, e aí tanto a estrutura falando com as pessoas, como as pessoas falando com a infraestrutura, e preciso ter um projeto para que essas pessoas desenvolvam dentro dessa infraestrutura. Claro, sem sombra de dúvida, focado no objetivo, que aí a gente pode, eu diria agora, aproveitando sua fala anterior, que seria a trabalhabilidade, e não mais se prender a empreender e a empregar, né? Mas na perspectiva de promover um ensino possibilitador de trabalhabilidade, que eu saia desse processo de formação apto a trabalhar, né? A trabalhar na realidade que eu vá me inserir, no contexto social, ou na região, ou no país, né? Ou na empresa onde eu estiver. Então, que eu tenha competência técnica para desenvolver todo e qualquer trabalho naquela minha área de formação, independentemente de onde eu esteja, em qual função eu esteja. Né? Aí eu acredito que isso é qualidade de ensino na perspectiva de formação. Ótimo, ótimo. Professor, estamos chegando ao final do nosso podcast aqui. Nós trouxemos aqui como pauta ensino à distância e ensino presencial, realidade nos dias de hoje, né? Para aqueles que estão nos acompanhando aqui desde o começo, ou mesmo os que entraram no decorrer do podcast, né? Que mensagem o senhor deixa dentro dessa pauta, desse tópico do ensino, seja ele à distância
ou seja ele presencial, diante dessas particularidades que cada um tem? Glauber, eu acredito que a gente ainda vai viver um tempo onde nós vamos ter a oportunidade de não nomear o ensino em presencial e ensino à distância. Eu acredito que o bom será a gente oferecer ensino e os sujeitos desse ensino escolherem as formas que eles querem desenvolver. Okay. Né? Porque aí nós estamos respeitando o cerne da pessoa humana. Né? Eles desenvolverem atividades de ensino como eles se sentem capazes. Quem se sente capaz na perspectiva presencial opta por essa forma. Certo. Quem se sente capaz na perspectiva à distância opta por essa forma. E ambos com interação, com interlocução, com um objetivo. Inclusive, eu tenho algumas referências mais no mundo europeu, né? Na legislação educacional europeia, hoje não se trata de ensino presencial e à distância, se trata de ensino, e os sujeitos é quem escolhem as suas metodologias e as suas formas de fazer. Eu acho que isso é um grande passo, né? E acredito que essa talvez seja a grande evolução dessa pasta de ensino, quando a gente não conseguir mais ficar perfilando uma modalidade e outra. Porque no momento que a gente perfila, a gente termina burilando de forma melhor uma das formas, né? E aí eu acredito que as duas formas são importantes, que as duas formas têm razão de ser, né? São necessárias, né? A história nos provou isso agora. E então, eu acredito que a gente tenha mesmo que fazer ensino, independentemente da forma, né? Professor Marcos Aurélio, quero lhe agradecer por ter se disponibilizado aqui para a gente, para esse bate-papo, para esse diálogo muito rico, muito engrandecedor, tá? O senhor, como um bom piauiense, o senhor é adepto ao bode, ao leite de coco e à cajuína? A cajuína, sim. Ao bode, eu não como carne de bode. Já provei, mas não é palatável. Pronto. Né? Professor, qual a sua próxima viagem? O senhor que é um homem muito viajado. Eu estou me organizando para ir à China. Legal. Quero ver o que é que acontece por lá. Joia. Você sabe que eu sou um admirador seu. Obrigado, Glauber. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço aqui, precisando e a gente sabendo de alguma coisa que possa contribuir, estamos à disposição. Joia. Muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco acompanhando até agora esse podcast maravilhoso que falou sobre o ensino, seja ele à distância, seja ele presencial, mas que ambos fazem parte da realidade dos dias de hoje. Muito obrigado e até a próxima.